Como é que a gente consegue tirar foto de uns troços desse longe pra caralho, cara? A questão nem é estar longe ou estar perto, né? A questão do buraco negro é que ele tem esse nome aí, maldito, justamente porque a luz não escapa dele. Como que você vai tirar, Como é né? que você captura? É uma loucura, né? Você pensa assim, cara, como que nós vamos tirar a foto de um negócio que não sai a luz, aqui, cara? Mas eu achei que fosse ser muito burra essa. Mas então, uma das maneiras de identificar um buraco negro, antes da gente chegar na foto lá, que aí ela vai explicar direitinho, quando uma estrela está orbitando e ela entra no horizonte de eventos, entrou no horizonte de eventos, então não escapa mais. Tá. Aí acontece um efeito que um outro cara descreveu, que é o Stephen Hawking, que é a espaguetificação. Ele puxa a estrela, é como se ele pegasse a estrela, puxasse a estrela assim, ó, e virasse ela como se fosse um espaguete. Só que esse processo acaba emitindo radiação. Então, às vezes, né, por muita sorte, o astrônomo está olhando para o lugar certo, na hora certa, e vê aquele fenômeno, e na hora que você calcula pelo que você está medindo ali, que é aquela radiação, a única massa que é capaz de fazer aquilo é algo que tem, sei lá, 20, 30 vezes a massa do Sol, que é um buraco negro. Então, essa é uma maneira de identificar um buraco negro. Outra maneira é o disco, né? Que é o disco de acreção que a gente fala. Isso em buracos negros, igual o da Via Láctea, da M87, cria-se um disco de matéria girando. Só que essa matéria, ela gira no que a gente chama de velocidade relativística. Então, uma determinada porcentagem da velocidade da luz. 40, 60, 30% da velocidade da luz, que é rápido pra caramba. E isso girando muito rápido, esquenta muito. E aí começa a emitir radiação em vários comprimentos de onda. Aí é um festival, né, Roberta? É por aí, né? Sim. Aí emite em raios gama, emite em raios X, né? Infravermelho também, né? Rádio também e tal. Aí chega na tal da onda de rádio. A onda de rádio. E é aí que a gente conseguiu fotografar esses dois... A gente radiografou, então. Basicamente, né? É como se fosse. E aí explica para nós a foto do buraco negro aí, então. Então. E aí, como o Sérgio explicou, a gente tem vários comprimentos de onda, só que existe um problema para observar. Porque alguns desses comprimentos de ondas, principalmente comprimentos de ondas mais energéticos, como, por exemplo, o ultravioleta, o raio-x, é quando eles estão passando do centro da galáxia, vamos supor da Via Láctea mesmo, até nós aqui, ele passa por poeira, passa por gás que tem no meio da galáxia, e ele acaba se perdendo, porque ele interage com essa poeira, esquenta a poeira e vira infravermelho que emite em todas as direções, então não chega até a gente assim, de uma forma definida. Agora, as ondas de rádio, elas são ondas muito largas, então elas passam tranquilamente entre a poeira ou qualquer coisa que tiver na nossa direção. E aí, chega aqui, só que existe um problema. Para observar esses objetos, eles são um ponto no céu. É mais ou menos como se você pegar o seu iPhone e você tirar uma foto de uma laranja na Lua. Então, esse é o ponto que você precisa ter no céu. E então, aí precisaria de uma câmera do tamanho da Terra para conseguir fazer isso. E aí, eles tiveram uma ideia, então, que é uma técnica vinda da década de 60, né? 70, que vem da radioastronomia, que é assim, se você colocar várias antenas, aquelas antenas largas, gigantes que a gente vê, bonitas, assim, sempre orbitando junto. Quem quer saber, do filme Contato, por exemplo, tem uma delas lá que o pessoal usa, aquele conjunto de antenas. Às vezes não é uma antena só, né? São várias. Mas são aquelas antenas gigantescas mesmo. E aí, vamos espalhar essas várias, em vários pontos na Terra. E aí, conforme a Terra vai girando, essas antenas também vão girando e elas vão captando essas ondas de rádio que está vindo. Usando relógios atômicos, você consegue saber exatamente a frente de onda que cada antena recebeu e exatamente o tempo que cada antena recebeu. E aí, se você fazer alguns cálculos, você consegue recriar essa onda que está recebendo, essa frente de onda que está vindo. Tá. E aí, eles fizeram isso com um complexo de 8. antenas, Usaram 8 radiotelescópios espalhados pelo mundo todo, na Antártica, no Chile, Estados Unidos, Europa, Havaí, né? Havaí também. E aí conseguiram compor essa foto. Aí é assim, no mesmo dia, todas têm que estar olhando para o mesmo lugar ao mesmo tempo, entendeu? Então você tem que, imagina a complexidade, você coordenar essa galera toda, e isso foi entre os dias 10 e 17 de abril
de 2017, que foi feito esse esforço coletivo aí. Aí tem vários problemas, cara. Como que é a temperatura? Na Antártica é frio pra caramba. No Havaí, não sei lá qual. Lá nos Estados Unidos não é tanto. Então, temperatura foi um problemaço que eles tiveram que lidar, entendeu? Às vezes, uma antena aí, naquele dia ali, não deu pra observar e tal, entendeu? Deu algum problema. Uhum. Então, eles tiveram... Cara, foi um negócio, assim, complexo. Foi terrível, né? Tem um documentário no Netflix que conta toda a história, tipo os bastidores para fazer a foto do buraco negro. Entendi. Porque foram assim, centenas ou milhares de cientistas espalhados no mundo todo para poder fazer aquele negócio, cara. Sim. E Roberta, por quê? Por que é importante pra gente? Por que a gente investe tanto em estudar buraco negro? Essa pergunta, acho que assim, todo mundo em algum momento fez ela, pelo menos na cabeça fez ela. E, assim, eu acho que é a astronomia inteira, né? Porque você olha para algo que está distante, assim, milhões de anos-luz de distância, e você fala, o que isso vai impactar na nossa vida, né? E, bom, uma resposta que eu sempre falo é, assim, buracos negros... A gente não entende a gravidade. A gente não entende. Até hoje, a humanidade não sabe exatamente o que é a gravidade. Tem a ideia do Newton, né? Que é uma força. Aí veio Einstein mostrando que é a curvatura do espaço-tempo. Mas a gente, assim, não entende o que é o tempo, que é uma das distorções que causa a gravidade. A gente não sabe. E qual é o melhor lugar para nós entendermos melhor a gravidade do que num objeto que é feito de gravidade? Porque um buraco negro é isso. Ele é um objeto feito de gravidade. A gravidade criou aquilo ali, né? Ele é o colapso gravitacional. E então... E é sempre tem aquela ideia... Agora, talvez seja a próxima grande, assim, avanço da física seja justamente entender a gravidade, que é a grande busca. Inclusive, para unificar a física, né? O problema é a gravidade, que a gente não consegue colocar a gravidade dentro da mecânica quântica. Então, as duas, a relatividade geral e a mecânica quântica não se conversam por causa do pedacinho da gravidade. Então, assim, alguma coisa está faltando para a gente compreender. E qual é o melhor lugar para a gente entender isso? São os buracos negros. Mas não só isso. A própria tecnologia por trás impacta as nossas vidas. Tá? A radioastronomia, por exemplo, que é a área que tirou a foto do buraco negro, né? Se a gente pode dizer que a foto é de alguma área dentro da astronomia, ela é responsável pela criação do Wi-Fi. Então, a gente usa o Wi-Fi hoje por causa da radioastronomia, porque teve gente lá na década de 60, 70, estudando observações em rádio, e aí perceberam que aquilo poderia ser usado para a gente compartilhar sinal, que é o que é usado nos celulares hoje em dia. Outro exemplo é o próprio GPS, que foi... Inclusive, a gente falou, né, no começo que a Terra é muito imperceptível, né, a distorção que a Terra cria no espaço-tempo, mas quando você coloca satélites em órbita da Terra, né, aqueles satélites de GPS, depois de um dia, a diferença é tão gritante que o GPS não vai saber se você não está em São Paulo ou no meio do Pacífico. Então, você precisa corrigir isso relativisticamente para o GPS sempre acertar onde você está indo. Então, assim, tem várias contribuições assim, na tecnologia mesmo. O próprio James Webb Space Telescope, ele é dado como a coisa mais tecnológica já criada pela humanidade. Então, assim, que tem altas contribuições. Ah, sim, não. Nesse sentido, eu entendo que, até porque conversando já com o Sérgio algumas outras vezes, eu entendo que a tecnologia que é desenvolvida para a gente alcançar esses lugares, assim... tipo, observar ou estudar um buraco negro, a tecnologia que é desenvolvida nesse caminho, ela com certeza ajuda a humanidade de formas que não era o objetivo inicial, né? Pô, o cara chega assim, putz, isso aqui dá pra usar em outra parada, maneira e tal. A gente chama de spin-off. Spin-off. E eu queria só deixar aqui um registro que é o seguinte, há um tempo atrás eu participei do Passo a Repasse e teve uma pergunta... que eu fiquei me sentindo pica. Mas, na verdade, é só porque o Sérgio tá aqui com a gente quase todo dia. E fala toda hora do James Webb. Mas aí eles fizeram uma pergunta lá, que a resposta era James Webb, e ninguém sabia. Só eu. Aí, eu ainda fudi o esquema dos caras, porque eles pegam essas perguntas de fissona, porque aí eles conseguem controlar o tempo do passa, repassa ou paga, e eu respondi. Quando eu respondi, eu fudi. O Celso me olhou com a cara assim, toda a produção. O Celso... Porra, não... Aí ele só chamou a porra do merchan antes,
Porque eu fudi o tempo do cara, graças a vocês. Tá vendo? Primeiro programa do Celso Portiolli, tá vendo? Serve pra alguma coisa aí, ó. Já tem uma aplicação. Agora, se eles me perguntassem pra que a gente jogou o James Webb lá no espaço, aí eu não ia saber responder. Mas tem também. E outra coisa também, né? O buraco negro, pelas teorias aí que existem, né? Ele tem um papel fundamental aí para a vida da galáxia também. Sim. Sério? Então, uma das perguntas que até o James Webb pode ajudar a responder é: quem nasceu primeiro? Uma galáxia ou um buraco negro? Isso é uma grande questão. Será que o buraco negro ele ajuda a galáxia, né, a viver? Será que ele impede que formem mais estrelas da galáxia? Cara, o buraco negro ele tem uma ligação muito, né, íntima ali com a galáxia, porque ele está no meio dela. A maior parte das grandes galáxias que a gente observa tem buraco negro. A gente vê galáxias que estão muito, muito distantes, a bilhões de anos-luz, ou seja, bem perto do início do universo. E elas já têm buraco negro. Como que você explica isso? Porque o buraco negro você precisa de um tempo para ele ir alimentando. O que quer dizer com bem perto do início do universo? O pessoal vê lá os quasars lá, né? O que? 10, 11 bilhões de anos-luz e tem buraco negro. Peraí, você está dizendo... É porque quando a gente consegue observar isso, esse troço já é velho pra caralho. Isso. Né? Sim. Entendi. O universo tem lá 13,7. Não é como se eu pudesse viajar até lá e lá ia estar perto do início do universo. Se você conseguisse viajar no tempo, mas você não vai conseguir, né? Sim. É que o universo tem 13,7 bilhões de anos. A gente observa alguma coisa que está a 11, ou seja, ela está só... O universo tinha só 2 bilhões de anos. E quando você faz as contas e tal, você fala, cara, isso aí não podia estar aí, né? Sim. É muito pouco tempo para você ter um buraco negro tão grande assim. Então, qual que é a explicação para isso? Então, ele deve ter um papel fundamental no que a gente chama de evolução, de como que a galáxia evolui.